Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos ao MAIOP. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. Bom, então assim, vamos entender um pouquinho, né, de onde que vem isso, o que que é isso. Eu conheci a ressonância harmônica através dos meus primos, é, e na verdade eles, né, conheceram através do professor Hélio Couto. Então, a ressonância harmônica, ela é um processo, né, um tratamento, uma terapia, enfim, não sei muito bem o nome adequado, mas é uma vivência que se relaciona com níveis vibracionais, a frequência, o acesso ao vácuo quântico. Então, é tudo derivado do estudo da mecânica quântica. E a ressonância, né, você vai pedindo. Você precisa, como que é o processo, né? Você entra lá no site do professor Hélio Couto e aí você se cadastra, tem lá vários materiais gratuitos, dentre eles tem lá o combo, né, vamos dizer assim, para ressonância harmônica. Então, para você solicitar ressonância harmônica, você precisa fazer esse combo. E o que que é esse combo? Esse combo, ele tem um grupo de palestras, então Caminho das Palestras 1 e Caminho das Palestras 3. São muitas palestras e são palestras de bastante tempo, né? 1 hora, 2 horas, mas assim, muito enriquecedoras, né? Você já é como se você já iniciasse o processo de terapêutica ali, né? Naquela experiência de assistir aqueles vídeos, de compreender um pouco mais, né? O que é essa ressonância harmônica, o que que já aconteceu no passado, né? E o que que ela pode contribuir para o futuro, enfim. Esse é um processo, um procedimento que ele vem tanto dos estudos do professor Hélio Couto, né, quanto também do acesso a outras contribuições espirituais, né? Então, junto com esse grupo de palestras, também você precisa ler o livro Mentes Informadas, que tem lá gratuitamente disponível para qualquer pessoa, né? Então, assim, a sua preparação para solicitar a ressonância harmônica, ela é toda gratuita e está disponível para todo mundo, né? Parece agora também que na época em que eu assisti as palestras e tudo, não tinha essa experiência pelo Spotify, mas parece que agora tem, né? O professor tem um canal. Eu não sei, que eu não uso o Spotify, mas eu uso o Deezer, então eu não sei o que que tem, né? Em termos do canal. Mas quem usa o Spotify pode acessar lá e inclusive me falar aqui depois nos comentários, né? Acho que vai contribuir com todo mundo, né? Como é a nossa ideia aqui do canal, do podcast. Bom, então eu fiz tudo isso, né? Em 2018 eu comecei a assistir o Caminho das Palestras, né? Em 2018 comecei a assistir. Aí em 2019 eu fiquei grávida e fiquei um bom tempo em casa, né? Precisei me afastar do trabalho por um período antes de parir e aí dei uma adiantada boa, vi bastante coisa, né? Bastante vídeo do Caminho das Palestras é, e aí 2020, depois que eu pari, aí eu já diminui o ritmo, porque era criança, pandemia, né? Então, eu e Felipe sozinhos em casa, cuidando do Henrique, então nós tivemos que focar, né, no bebê. Mas em 2022 eu me interessei por retomar.
eu ainda não tinha lido o livro Mentes Informadas. Faltavam poucas palestras para eu assistir, então no final de 2021 eu voltei a assistir as palestras e aí encerrei, né, o processo dos caminhos das palestras. E 2022 eu fiz a leitura do livro, na verdade eu estudei o livro por audiobook, né? Existe inclusive uma... Gente, eu tô olhando para outro lugar aqui, não sei porquê, vou olhar pra cá, desculpa. Então existe o audiobook, inclusive autorizado, né, pelo professor Hélio Couto, na voz humana de uma terapeuta, que usa até uma música de fundo com uma frequência. Então, acho muito bacana, ela faz as gravações por capítulo. Depois, eu vou até deixar o link aqui embaixo, eu vou deixar os links tanto do site do professor Hélio Couto, quanto do audiobook do Mentes Informadas, tá? E, então, aí, né, acredito que um mês mais ou menos, no máximo 2, para ouvir o audiobook, porque também é um audiobook grande. Eu ouvia ele quando eu estava fazendo atividade física, então às vezes eu ouvia um pouquinho, ouvia uma meia hora e parava, depois uma meia hora, depois eu estava em casa fazendo algumas coisas de casa que eu não precisava estar ali pensando, raciocinando, então eu ouvia. Às vezes até no banho eu colocava para eu escutar, né? Então, 2022 que eu encerrei mesmo, assim, essa preparação. É claro, gente, então assim, comecei lá em 2018, né? 18, 19, 20, 21, 4 anos praticamente. Mas não quer dizer que vocês vão demorar isso tudo, não é isso. Também era um processo meu, eu meio que tinha medo de pedir a ressonância. E antes de pedir, né, eu vi vários vídeos aqui no YouTube sobre experiências de pessoas que fizeram a ressonância. Eu não sei por que eu tinha esse receio. Na verdade, assim, eu sei por que eu tinha esse receio. Aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, eu fui fazendo meu processo de forma lenta. E aos poucos, quando eu comecei a assistir as palestras, eu não assistia todos os dias uma palestra, assim. Então eu assistia uma palestra, aí passava um tempo, aí eu assistia outra, né? Então eu não estava assim com uma pressa de solicitar a ressonância naquele momento. Por isso, né, que o meu processo foi mais demorado. Um dos meus primos, por exemplo, foi mais rápido. Eles queriam solicitar rápido, então eles, acho que em 4 meses, eles já tinham finalizado ali toda a preparação, né? 4 ou 6 meses, se não me engano. Então, não quer dizer que vocês vão demorar também 4 anos, porque eu demorei 4 anos para me preparar para pedir a ressonância. Então, por que eu tive um certo receio de solicitar ressonância? Porque todo esse processo de preparação, todos os estudos que o professor Hélio Couto traz, as palestras, as reflexões, tudo se volta a este movimento de que, olha, não adianta você ficar choramingando aí não e ficar querendo colo, se posicionando como coitadinho. A responsabilidade é sua. As consequências das suas escolhas são suas. E é isso. Então você precisa se decidir. O que você tomar como decisão vai ser o que vai acontecer. Gente, desculpa que eu barulho em computador. Então, e aí ele sempre explicava muito, né? Porque essa questão da ressonância, ela tem muita vinculação com a questão dos arquétipos. E aí, claro, na medida que vocês forem estudando, lendo o livro Mentes Informadas e também fazendo esse estudo dos caminhos das palestras, vocês vão compreender um pouco mais sobre os arquétipos, né? Vão entender. O livro, ele traz o que é arquétipo, do que significa,
Mentira, desculpa, o que é arquétipo? Traz os arquétipos e o que significam esses arquétipos, o que eles representam, né? E aí, o cuidado que a gente precisa ter em utilizar esses arquétipos. Aí, né, nesse cuidado, que é o seguinte, olha, e aí o professor traz, muitas pessoas pedem os arquétipos, mas efetivamente não querem utilizar os arquétipos, ou querem utilizar os arquétipos quando querem. E não é assim que funciona. Se você pediu, solicitou aquele arquétipo, vão começar a acontecer coisas para você efetivamente utilizar aquele arquétipo, potencializar, né? Então, imagina, você pede, enfim, sei lá, o arquétipo, não sei, da Cleópatra. Só que você não quer avançar, você não quer ir lá, tomar decisão, liderar. Não adianta, percebe? Vai brecar o processo, vai brecar o processo. Então, é fundamental que você tenha essa clareza, que você tenha essa consciência de que o que você pedir vai ser dado a você. E vai acontecer desde que você não breque o processo. E aí eu vou contar agora, então, passar para vocês a questão de quando eu comecei a buscar outras pessoas que fizeram ressonância por meio de vídeos aqui no YouTube para entender o processo dessas pessoas. Só um minuto. Desculpa, gente. Bom, então, o que acontece? Eu assisti a vários vídeos, né? Várias experiências, várias pessoas que solicitaram uma, duas, e aí a gente pede por onda, né? Uma onda, duas, três, quatro, cinco, enfim. O que eu vi que tinha mais ondas era um rapaz com 13, que tinha solicitado já 13 ondas. Inclusive, ele também tem um canal no YouTube, ele também traz ensinamentos, assim, dessas vivências, experiências dele, né? Muito bacana. Vou colocar o link aqui também, que eu acho que é interessante. E o que eu reparei, os meus primos já tinham feito, né? Eu vi esses vídeos antes de pedir para mim. E algumas pessoas, elas se sentiram mal assim mesmo, de passar mal, às vezes um enjoo, uma dor de cabeça, enfim. E outras não sentiram nada, inclusive, né? Aí já realizou rapidamente alguma coisa, outra coisa. E o tempo todo eu ficava assistindo aqueles vídeos e lembrando do livro Mentes Informadas, das palestras, tentando ali buscar o conhecimento da coisa, porque acaba que de um certo modo, às vezes até me limita um pouco, né? Fazendo um parênteses aqui, eu que sou da área acadêmica, sou cientista da área acadêmica, né? Faço pesquisa. Aí, gente, eu não faço pesquisa só para própria pesquisa, tá? Não faço teoria para teoria, não. Faço teoria para prática mesmo. Então, eu que faço ciência, faço pesquisa, né? A minha mente de pesquisadora, ela tá ali sempre na busca de evidências, na busca do embasamento, na busca, enfim. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa bem, como eu posso colocar aqui, bem esotérica, bem crente, né? Crente de que sim, tudo é possível, de que existe algo a mais. Então, eu não sou essa ciência cética, né? Eu não sou essa ciência ateia de jeito nenhum, de forma nenhuma. Pelo contrário. Mas então, esse meu comportamento cientista, ele me fez, né, fazer essas conexões, ouvir as pessoas e buscar isso lá na teoria, que é a explicação do professor, as aulas do professor, né, que são lá os caminhos da palestra e o livro Mentes Informadas. E aí eu fui reparando o seguinte, é importante, né, a gente tomar muito cuidado com essas coisas, por quê? Porque são experiências de outras pessoas. Então, eu estou trazendo aqui para vocês a minha experiência.
mas também por conta, né, dessa minha vivência enquanto professora, enquanto cientista, pesquisadora, eu acho fundamental trazer a minha experiência e deixar claro que é a minha experiência. E você defina o que a minha experiência contribui para você. Então, jamais eu vou generalizar algo que não é generalizável. Que, na verdade, é bem desafiador você encontrar algo que seja generalizável, inclusive na ciência. Então, assim, se você quiser encontrar vídeos de pessoas que tiveram experiências ruins, você vai encontrar. Você vai encontrar vídeos de gente que pediu uma onda só e parou. Você vai encontrar, percebe? Porque sentiu mal, porque aconteceu tal coisa. Só que o professor Hélio Couto deixa muito claro em vários vídeos que ele explica sobre a ressonância e no livro Mentes Informadas que a ressonância harmônica, inicialmente, ela realiza um processo de limpeza, reequilíbrio, percebe? E que, então, as coisas avançam. Porque não tem como fazer um download em você, às vezes de algo que vai contra uma crença que você tem, percebe? Não vai entrar. Então precisa primeiro limpar essas crenças limitantes, limpar o que está impedindo de que você efetivamente acesse o que você quer acessar, para que então você consiga acessar. Esse processo, né, de limpeza, do reequilíbrio energético, vibracional, ele é um processo muito individual, que pode, né, gerar catarses para as pessoas. O que é catarse? Esse processo de autorreflexão e enfim. Então, assim, é muito individual, muito individualizado esse processo. Então, não tem como você... E ele explica, né, que a primeira onda é muito mais para isso. A primeira onda, ela é muito mais esse processo de limpeza. Ele até fala, olha, no início da primeira onda, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir maravilhoso, você vai querer tomar todas as decisões, resolver a vida, mas espere. Espere, porque é um processo, você ainda vai ter as limpezas. A partir do terceiro mês, aí as coisas começam a fluir melhor. Em média, né? Ele fala assim, em média, a partir do terceiro mês, porque tem pessoas que realmente a coisa acontece mais rápido, pessoas que a coisa demora um pouco mais, né? Então, é uma média. 3 meses. Média. Lembrem-se, por favor. Depois não vai falar que eu falei que é. Não, média. Em média, né? Então, gente, podem acontecer várias coisas. As pessoas que têm muitas crenças limitantes, principalmente assim, ela pede uma coisa que é muito contrária a uma crença limitante que ela tem, com certeza vai ser um processo. Vai ser um processo, às vezes, até doloroso nesse sentido, né? De choro, de uma dor de cabeça, uma dor no estômago, ânsia de vômito, alguma coisa assim, né? Alguns sonhos. Então, assim, vocês não podem definir o que vai acontecer com vocês com base nisso, nesses relatos. São relatos e são daquele indivíduo. Não quer dizer que você vá vivenciar a mesma coisa. Mas, assim, quanto mais crença limitante você tem, né? Quanto mais barreira você coloca para você mesmo, mais desafiador é o processo. Mas também, depois disso, você se liberta, percebe? Né? A intenção é essa, você não brecar o processo. E quando você começa, em tese não tem fim. Porque é um processo de autodesenvolvimento. É um processo de desenvolvimento de si mesmo. É um processo de evolução de si mesmo. Então, o ideal também é que não seja interrompido. Mas são escolhas de cada um. E o professor deixa isso muito claro, né? Se você escolher parar, escolheu parar. Aí você para. E aí, né, você vai demorar mais a evoluir?
avançar? Vai. Mas é uma escolha sua e ok. Em algum momento você vai avançar, né? Então, para aquelas pessoas que efetivamente querem avançar, e aí ele faz questão de deixar isso claro várias vezes. É um tratamento espiritual, é um processo, é um tratamento para você avançar espiritualmente, para você avançar em termos de evolução do ser humano, do ser, né? Não é para você pedir casa, carro, apartamento, ele fala assim, né? Ele faz várias palestras, ele fala a mesma coisa. Por quê? Porque é o que mais as pessoas pedem, casa, carro, apartamento. As pessoas pedem bens materiais para que elas então, né, acreditem no avanço espiritual, moral. Então, a ressonância não é para pedir casa, carro, apartamento. Mas tem gente que pede também. E é um processo, né? É o processo de cada um. Como que foi o meu processo? Então, esse vídeo está ficando um pouquinho mais longo, mas eu já estou terminando. Meu processo foi o seguinte, eu não senti nada. Não senti nada, nem na primeira, nem na segunda onda, em termos assim, né, de se sentir mal. Pelo contrário, eu me senti bem e vi as coisas acontecendo. E aí o que o professor fala, quando você está fazendo a ressonância, você tem que ter bastante cuidado com o que você pede, porque acontece quanticamente, e realmente, era assim, em termos de... E esse que você pede, gente, lembrando que você pede acreditando que é real para você, né? Então, não adianta você falar assim, eu vou pedir então para mim, para eu ganhar na loteria, mas você mesmo não acredita que você pode ganhar na loteria, entende? Esse também é um processo de crença, de limpeza de crença. Bom, então eu vi algumas coisas acontecendo quanticamente, realmente, dentro do que eu tinha solicitado. E eu também vi que, por exemplo, na minha segunda onda, eu dei algumas brecadas, assim, não avancei tanto nos estudos, porque é muito importante você estar fazendo a ressonância e continuar estudando. Realizei alguns estudos sim, mas eu acredito que eu poderia ter feito mais estudos para avançar mais quanticamente. E ainda tenho, né, medos, ainda tenho crenças que precisam ser limpadas, que precisam ser reduzidas. E assim, é um desejo meu, né, limpar essas crenças, porque eu quero esse avanço evolutivo, eu quero acessar as coisas que eu acredito que eu posso acessar, né? E então eu ainda estou no meu processo e também pedi para o meu filho de 3 anos. Quando você está fazendo o processo, né? Você quer solicitar para um menor, você mesmo pode solicitar. Mas a partir do momento que o indivíduo é maior, você não pode solicitar para outra pessoa, né? A pessoa tem que fazer o processo, tem que fazer a preparação e ela mesma ter o interesse de solicitar. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu indico esse audiobook do Mentes Informadas, que independente de qualquer coisa é maravilhoso, assim, eu acho que todo mundo deveria ler ou ouvir, né? Tem o e-book no site do professor para você baixar, se quiser, imprimir, enfim. E tem o audiobook. Então, essa está sendo a minha experiência, né? Não foi a minha experiência, ela está sendo, ainda faço. E para o meu filho que é autista, eu vejo também grandes avanços. Claro, né, que o professor também sempre fala, não é para você substituir nenhum tratamento médico, terapêutico que você já faz pela ressonância, né, um complemento. Então, isso é muito importante. Então, eu continuo, obviamente, né, Henrique faz as terapias e faz também a ressonância, aí a gente vê mudanças quânticas mesmo. O que é mudança quântica? Coisa rápida, tipo, em uma semana ele já avançou muito.
em termos, né, das questões dele. Então, em uma semana, 2 semanas, aparecem oportunidades para mim em termos de trabalho, né, de geração de receita. Então, e aí cabe a mim aceitar, não aceitar, e aí que o professor fala, né? Então, às vezes as pessoas pedem as coisas, quando a coisa acontece, a pessoa não quer. A pessoa, não, vou cansar. Então, tem que realmente, né, olhar para o que você vai pedir, tem que ter esse cuidado com o que você vai pedir, se realmente você está pronto, está pronta para se despir das suas próprias crenças e avançar e questionar algumas coisas, enxergar outras coisas. Então, assim, para mim é muito excitante, vou falar assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, descobrir coisas novas, entender mais, cada dia mais, para mim é muito estimulante, é muito gratificante. Então, pode ser que eu venha aqui contar para vocês mais coisas daqui a um tempo, né, com mais ondas de ressonância, mas por hoje esse era o meu recado. Espero ter contribuído com vocês, espero ter esclarecido um pouco as coisas sobre ressonância harmônica. Claro que eu falei de forma bem resumida, por isso que eu vou deixar aqui o link do professor Hélio Couto, para vocês irem até o site dele, conhecer efetivamente todo o material que tem lá. Tem muito material bacana, muita coisa bacana. E tem o pessoal da Escola da Nova Energia também, que são discípulos do professor Hélio Couto, mas são estudantes do professor Hélio Couto ali, profissionais que trabalham com ele, né, e construíram uma escola com também ensinamentos nesse sentido, que complementam os ensinamentos do professor Hélio Couto. Então tem muita coisa bacana para todo mundo explorar. Tá bem, gente? Ficou um pouquinho mais longo esse, mas eu acho que valeu a pena, porque acredito ter trazido tudo aqui para vocês. Tá bom? Um beijo, nos vemos no próximo episódio. Até mais.